Boa tarde a todos. Iniciando aqui o programa de orientação psicológica para remoção ou missão no exterior. Esse programa ele faz parte, desse ciclo de palestras que a gente já tem desenvolvido aqui, ciclo de palestras do programa de remoção do servidor. E hoje é apenas uma palestra sobre o programa, mas o programa mesmo ele é constituído de 4 encontros, onde a gente vai desenvolver temas relacionados a essa questão da remoção, da missão, e você vai poder ser acolhido, acompanhado, para que você faça de uma forma tranquila a sua remoção, a sua missão. E hoje, na palestra de hoje, nós vamos tocar em algum dos tópicos que vão ser abordados, durante o programa, mas que ele é realizado de forma individual. Então, com horário de agendamento, você faz o seu agendamento aqui na divisão de saúde e segurança, e nós, então, abordamos esses temas com você de forma individual para um acompanhamento personalizado. A divisão de saúde e segurança tem se preocupado em acolher, em estar junto, estar próximo do servidor removido, dando suporte psicológico. Por isso, toda essa preocupação, essa iniciativa, essas atividades que têm sido desenvolvidas, ok? Então, para a palestra de hoje, eu vou compartilhar aqui um slide com vocês. Deixa eu compartilhar aqui o slide da palestra de hoje. Espero que todos estejam visualizando. Programa de orientação psicológica para remoção ou missão no exterior. Então, aqui nós começamos com um breve sumário do que eu vou estar trabalhando, os tópicos que eu vou estar conversando com vocês esse dia de hoje. Vou falar um pouquinho sobre o checklist de vários pontos quando a gente está em remoção e missão, a gente tem que se atentar. São pontos já conhecidos por vocês, mas que eu acredito que muitos, quando são acompanhados, se sentem mais acolhidos, durante a realização de todo um checklist para quando vocês estão saindo em remoção para um posto ou missão. Então, o quanto é importante, vocês estarem próximos de alguém, que vocês se sintam confortáveis, se sintam acolhidos por esta pessoa, e essa é a ideia do programa, de que a gente faça esse checklist junto com vocês. Aí vamos falar um pouquinho sobre os desafios da remoção, que ela gera um certo estresse, sim, um estresse positivo, que a gente chama de eutresse, mas é um estresse, gera uma ansiedade, toda remoção gera uma ansiedade. Então, estar sendo acompanhado, acolhido, o quanto isso te faz bem psicologicamente, o quanto isso te proporciona um bem-estar. Depois vamos falar sobre os desafios de residir em outro país, um tópico também que já foi abordado por outros palestrantes, a própria doutora Marina Lima, que esteve na última palestra falando com vocês, ela já falou sobre as dificuldades, os desafios e como superar para o momento de que você está residindo em outro país, as fases do ciclo de adaptação, tudo isso a gente vai estar comentando um pouquinho hoje aqui também. E aí vamos entrar no formulário Roda da Vida, que é um formulário que faz parte desse programa. Nós vamos preenchê-lo no seu agendamento aqui individual, de forma personalizada.
nós vamos estar preenchendo a roda da vida com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos psicossociais, sim, porque quando a gente muda no ambiente de trabalho, a gente altera a nossa qualidade de vida no trabalho. Tem toda uma teoria, uma abordagem por trás disso, que fala sobre os riscos psicossociais, quando você muda de posto. Por quê? Porque você está alterando, né, as suas relações socioprofissionais, as suas condições de trabalho, a sua organização do trabalho está sendo modificada, e isso tudo traz, sim, riscos psicossociais. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria de De Jus também, que fala sobre a diferença do trabalho prescrito para o trabalho real, né, onde nós temos um trabalho em que é prescrito de uma forma ali toda redigida mesmo, né? O que é trabalhar como oficial de chancelaria, como assistente de chancelaria, como um diplomata. Mas o que é esse trabalho na vida real? A sobrecarga que ele traz, os desafios diários, né? De lidar com pessoas, gerenciar pessoas. Então, tem todo um desafio também com itens que não estão no trabalho prescrito, mas que a gente sabe que existe no trabalho real. E aí a gente vai abordar temas como depressão, ansiedade. Por quê? Porque são os transtornos psicoemocionais, né, psicológicos, mais comuns. Quando a gente está numa situação difícil, residindo em outro país, com um trabalho novo, com toda uma qualidade de vida do trabalho alterada, né? É comum, né? Assim, os transtornos psíquicos mais comuns são depressão e ansiedade. Como é sempre importante tocar no assunto sobre suicídio, né, nós vamos estar falando, sim, sobre risco de suicídio. E aí eu vou entrar no questionário EFM, Escala Fatorial de Ajustamento Emocional e Neuroticismo. Esse é um questionário que faz parte desse programa, que é aplicado de forma personalizada. Eu vou estar junto com você, investigando traços de depressões, de ansiedade. Se você tem algum desses traços na sua personalidade, por quê? Isso não vai te impedir de fazer uma remoção ou omissão, mas é importante o autoconhecimento, justamente para que quando você esteja enfrentando os desafios da vida lá fora, você saber as suas vulnerabilidades, os seus riscos, né, de sua sensibilidade maior para estar em depressão, ansiedade. Então, sempre é importante ter um feedback, um autoconhecimento. E, por fim, nós vamos entrar nessas perguntas, né? Por que procurar ajuda? Como se prevenir? Quais são os meus recursos? Que fazem parte do último dia do encontro, né? Desses 4 encontros do programa de orientação psicológica, a gente trabalha também quais são os seus recursos, né? O que você tem como recurso individual, como recurso social, como recurso financeiro, né, familiar, que pode te ajudar nos momentos difíceis. E, por fim, nós vamos falar sobre a divisão de saúde e segurança, apresentar, né, essa nova divisão para você e tudo que eles têm, tudo que a gente tem para oferecer para vocês. Então, iniciando, né, esse aqui é só o sumário do que nós vamos falar hoje. Vamos iniciar, então, aqui pelo checklist. Minha remoção foi aprovada, um sonho alcançado. E agora? Então, tem todo, né, isso aqui já é conhecido de vocês, né, tem todo um checklist. Vocês têm que fazer o curso CHSE, que é o curso de habilitação para o serviço exterior. Vocês sabem que tem a questão dos 60 dias para a partir da data de publicação da remoção no Diário Oficial da União. Vocês sabem sobre as passagens, os 10 dias de desinstalação, instalação, que é conhecido 10 dias de mudança, os 15 dias de trânsito, né? Se vocês vão
permanecer esses 15 dias aqui no país ou lá no posto onde vocês vão estar. Vocês sabem as questões com relação às férias, né? O que você tem que fazer, se você tem que gozar de suas férias aqui no Brasil antes de ir, como que tá, se está no primeiro período, segundo período de férias, terceiro período, o que você tem que fazer, as vacinas que você tem que tomar, tudo isso já é bem conhecido de vocês, né? Então, num primeiro encontro do programa de orientação psicológica, a gente vai estar acompanhando esse checklist para que você esteja de uma forma mais confortável, sendo acompanhado, acolhido, se sentindo acolhido pelo Ministério, né? De uma forma que alguém possa estar te acompanhando nesse processo todo. Com o que você vai trabalhar, tem alguns que já ficam sabendo de antemão se vão trabalhar com consular, com administração, com contabilidade, cultural, comercial, enfim. Mas tudo isso dispara um estresse positivo, né, para a sua vida, mas que não deixa de ser um estresse, que é o eustresse, né, quando algo é um estresse por algo positivo que vai acontecer na sua vida. Os desafios da remoção. Procurei me informar sobre a embaixada, consulado ou escritório financeiro que vou ser removido. Eu tenho certeza que isso também todos vocês já fazem, né? Vocês consultam as pessoas para saber quem é aquele embaixador, quem é aquele ministro, aquele conselheiro, quem é o secretário que está lá, os colegas coiguais de trabalho, os oficiais, os assistentes de chancelaria, os PGPs, enfim, tenho certeza que isso vocês já fazem também. Procuram se informar de quem é quem. Se é um posto grande, um posto pequeno, se vai ficar sobrecarga de trabalho para você ou não. Então, tudo isso já vocês se preocupam em fazer. E aí a gente vai entrando na questão da família, né? Dos filhos, do esposo, da esposa, do cônjuge, né? Minha família fica no Brasil ou vai comigo? Vou levar meu marido, esposa? Ele irá abandonar o trabalho aqui no Brasil? O que ele vai fazer lá? Tomei cuidado para que o cônjuge não caia em depressão? E o colégio dos filhos? Eles vão se adaptar? Conheço a AFSI. Isso aqui talvez seja novidade para alguns de vocês. A Associação dos Familiares dos Servidores do Itamaraty. Eu vou entrar aqui no site deles para que vocês conheçam um pouquinho sobre essa associação e o que eles têm para oferecer para vocês, que para alguns talvez possa ser novidade. fsi.org.br. Sugiro que vocês estejam anotando esse site para que depois vocês possam navegar e conhecer direitinho tudo que eles têm para oferecer para vocês. Associação dos Familiares de Servidores do Itamaraty. Vou entrar aqui em nossa pauta para vocês conhecerem um pouquinho de tudo que eles oferecem para vocês. E eu vou, primeiramente, no projeto Outreach, que é o projeto de boas-vindas que eles têm para cada um de vocês. Quanto é importante a gente se sentir acolhido quando a gente chega num país novo, ter uma pessoa dando boas-vindas, nos recebendo de forma amigável. Então, a FSI, ela disponibiliza um voluntário de cada grupo e envia ao cônjuge dependente um e-mail de boas-vindas para estabelecer um primeiro contato e abrir um canal de tirar dúvidas, né? Na chegada, o que eles oferecem? Eles oferecem um kit de boas-vindas da AFSI, né? Nesse kit, você vai encontrar um folder de boas-vindas da AFSI, contendo nome, telefone, e-mail de alguns voluntários. Você vai ter telefone de todos os funcionários do posto, se possível, contendo também os nomes dos cônjuges e o telefone.
A lista de telefones úteis da cidade, contendo o número de emergência, polícia, bombeiros, prestadores de serviço, médicos, dentistas, hospitais, dicas, né? O famoso guia do posto. A FSI se preocupou também em separar esse guia do posto para estar junto do servidor e dos familiares do servidor, trazendo, então, toda uma situação de informações úteis, né? Mapa da cidade, links úteis da AFSI. A AFSI tem todo esse trabalho de cuidar bem dos familiares e acaba cuidando bem dos servidores, né? Olha como é interessante, eles possuem convênios também. Quando você entra aqui no site, você vai ver que os familiares dos servidores do Itamaraty têm convênios, né? Onde vocês recebem descontos em escolas, descontos em atendimento psicológico. Então, tem uma série de... Essa associação se preocupa também em estabelecer convênios para que vocês estejam tendo... Os familiares estejam recebendo descontos, né? Em todas essas instituições. Eles têm uma pauta extensa, né? Falando sobre cônjuges estrangeiros, cônjuges homoafetivos, educação dos filhos, emprego do cônjuge. Olha como a gente fica tão preocupado, né, com essa questão do emprego do cônjuge. Exercício provisório, né? Será que meu cônjuge pode exercer, que é servidor público, ele pode entrar na situação de exercício provisório? Teletrabalho, né? Tem até algumas situações que a gente não tem tanto interesse, mas tem que saber como que é a questão de pensão por morte, né? Pessoas com deficiência, residência em mudança. E esse aqui, para quando vocês retornam ao Brasil, eles têm até toda uma preocupação em orientar com relação à revalidação de diplomas, que às vezes o cônjuge se formou fora, tem toda uma formação, né, pós-graduação, fora do Brasil, e como faz para revalidar os diplomas? Então, eles compilaram, eles se preocuparam em trazer tudo dentro do site deles, de uma forma que fique, né, mais confortável para os familiares dos servidores do Itamaraty terem acesso a toda essa pauta, tudo que eles oferecem, né, com relação à associação, como você pode se associar, né, tudo isso, quem é quem que faz parte da diretoria e voluntários, né? Então, eu sugiro que vocês estejam navegando pelo site da afsi.org.br para que vocês conheçam um pouquinho mais, tá bom? Hoje eu estou passando por alto só para vocês conhecerem. Vou deixar aqui também o e-mail deles para vocês terem contatos, familiares.itamaraty@gmail.com. Estejam entrando através desse e-mail em contato com a AFSI para vocês terem todas essas informações que eu pontuei aqui para vocês. Providenciei moradia, apartamento mobiliado, não mobiliado, vou morar por meio do Airbnb, vou morar em flat, hotel. Sei que tudo isso vocês também já se preocupam. Assim que sai a remoção, vocês já querem saber onde vocês vão morar, o que vocês vão levar, o que vocês não vão levar daqui do Brasil. Mas eu peço que vocês tenham um cuidado a mais com relação a recomendações de segurança. O que a nossa divisão tem se preocupado agora? A divisão de saúde e segurança, ela está fazendo uma pesquisa em documentos da ONU com relação a recomendações de segurança, principalmente para postos C e D, para que você esteja sabendo que lugar ficaria melhor de você morar, os transportes que você vai usar, toda uma questão de segurança por trás desses tópicos, não só de conforto, mas a divisão ela tem se preocupado com isso também. Em breve, a gente deve estar disponibilizando documentos, até que a ONU tem trabalhado dessa mesma forma, para que vocês estejam tendo acesso a essas recomendações de segurança.
Sou solteiro, será que conseguirei ficar bem lá sozinho? A importância das ferramentas de interação das redes sociais. Bom, veio a pandemia e eu acho que a pandemia mostrou realmente a importância dessas ferramentas de interação, né? À distância. Então, se você está indo sozinho em remoção ou missão, não se isole, né? Faça uso mesmo das chamadas de WhatsApp, vídeo de WhatsApp, do Zoom, das várias ferramentas que existem de interação. Não fique sozinho, né? Não se isole, ligue mesmo, faça videochamada, esteja em contato tanto com pessoas aqui do Brasil, quanto pessoas de fora também. Não se preocupe em fazer tudo sozinho, sem dar notícia para ninguém. Na verdade, você tem que estar sempre se conectando, se preocupando com a sua rede social, para que você não fique isolado. Os desafios da remoção. Agora eu vou falar sobre alguns pontos já da minha experiência aqui de acolhimento de servidores que foram, né, para os postos, e algumas adversidades que eles passaram, algumas dificuldades que eles tiveram, e então serve como um alerta, né? O que pode acontecer? Vou ganhar em dólar, vou saber administrar as minhas finanças? Gente, o quanto a questão financeira impacta na saúde emocional do servidor? Isso impacta e impacta mesmo. Isso já tem sido uma preocupação constante aqui por parte do serviço médico, né? Agora divisão de saúde e segurança, em ministrar palestras sobre educação financeira. Por quê? A gente sabe, se a pessoa volta com dívidas, ela vai estar sempre sonhando com a próxima remoção. E ela não vai estar se organizando. Então, o quanto é importante eu saber realmente administrar as minhas finanças, não cair em situação de dívidas, mas sim de investimentos financeiros, para que eu venha ter saúde emocional mesmo, não cair em uma situação de que eu vou ficar preocupado o tempo todo com a minha parte financeira, e então não vou dormir, não vou ter paz interior. A gente sabe que isso tem realmente levado muitas pessoas ao adoecimento. Outro ponto importante, sou um representante do Brasil no exterior, independente do meu cargo, né? Quantas vezes já fiz acolhimento aqui também, às vezes, né, a pessoa entende que somente o diplomata é um representante do país lá fora, então tudo a gente tem que ter uma postura, né, como um representante do Brasil lá fora. Tem que tomar cuidado realmente com a quantidade de bebida que eu estou ingerindo, né? Eu não posso aparecer na embaixada, no consulado, bêbado, né? Enfim, meus problemas psicológicos e familiares vão comigo, não adianta fugir. E não adianta fugir para o álcool também. Então, você tem que estar sempre atento a tudo isso. Se você sabe que você já está saindo com uma certa fragilidade daqui do Brasil, esteja levando todos os seus remédios, continue com o seu acompanhamento psicológico online. Se um familiar seu, você já sabe, ele está indo junto com você e ele não está bem emocionalmente, não ache que com essa ilusão de que estar lá fora vai fazê-lo melhorar. Esteja garantindo que ele está saindo daqui com toda a medicação dele, com o acompanhamento psicológico online dele, né? Porque os seus problemas vão com vocês. Devo assinar uma procuração para que alguém resolva situações minha aqui no Brasil? O quanto isso é importante também. Isso já foi pontuado aqui em um dos acolhimentos. A pessoa tinha uma série de situações ainda pendentes aqui no Brasil, então ela tem que assinar uma procuração para que alguém resolva a situação dela aqui no Brasil, né? Caso eu adoeça, eu sei acionar o plano de saúde da área, sei os prazos para apresentação dos atestados e o que devo fazer para fazer a perícia médica aqui no Brasil, ou como devo proceder, se é lá fora a perícia médica. Então, isso aqui é importante você saber. Você já tem uma experiência com a área, saber uma experiência aqui com
com o setor de perícias e junta médica, como que tudo procede, né? Cuidado para não ser um servidor herói. Eu sei que a remoção é algo muito sonhado por tantos, mas e que quando eles chegam lá, eles acabam se sobrecarregando, né, com o trabalho, porque foi um sonho tão esperado que ele quer fazer o melhor dele. Mas muitas vezes você vai demonstrar uma competência que depois vai ficar até difícil de você sair dessa situação, de ser um servidor extremamente competente, mas você vai estar estressado, ansioso, sobrecarregado, não vai aguentar isso por muito tempo. Então, também é uma das considerações que eu faço aqui, não seja um servidor herói, né, através das observações que eu já fiz aqui de alguns acolhimentos, esses são alguns pontos que eu gostaria de tocar com vocês. Sobre os desafios de residir em outro país. Isso aqui já foi abordado, né, como a gente falou, pela doutora Marina Lima, pelo o doutor Fernando Machado também, até na primeira palestra também, né, uma familiar esteve contando para a gente todo o desafio dela de residir em outro país, né? Em um primeiro momento a gente tem um encantamento, às vezes a gente tem medo, mas a gente passa por fases, né, do processo de adaptação, fases que demoram meses, anos. Então não é fácil, né? E cada um passa por essas fases de maneira diferente. Os seus familiares podem estar passando de uma forma mais rápida ou mais lenta com relação a você, né? Então, tudo isso já foi muito abordado, né, nas palestras anteriores. Vocês conheceram as fases de adaptação, vocês conheceram recursos que alguns familiares fazem para lidar com toda essa situação de medo, de ter um estrangeiro, né, em outro país. Enfim, vocês viram isso nas outras palestras, né? Domino o idioma, sei as leis e costumes locais, estou atento a epidemiologias locais, me precavi, né? Malária, comprei o melhor repelente que eu conheço, né? Enfim, eu domino apenas o inglês, mas vamos esforçar para dominar o idioma local. Então, estar atento a tudo isso. Sei que também isso, estando ou não atento, vocês vão passar por tudo isso e que seja de uma forma mais leve, né? Que vocês estejam indo já precavidos. Fui removido ou enviado em missão e fazia algum tipo de tratamento médico ou psicológico aqui no Brasil e preparei para que, de alguma forma, eu não ficasse sem assistência. Da mesma forma que a gente pontuou, se você leva algum familiar, né, em situação de já depressão, ansiedade, se você é essa pessoa que está deprimida ou ansiosa, que você já saia daqui com a sua medicação prescrita, com o seu atendimento psicológico online, com a sua terapeuta já com quem você tem vínculo terapêutico, né, estabelecendo os dias que você vai ter contato com ela. Não fique sem assistência. Os preconceitos, a cor da minha pele, os meus traços físicos, minha forma de vestir, minha religião e a religião do outro. A gente sabe que o nosso corpo já fala muita coisa, né? Já fala muito sobre nós. Então, se eu sou muito branco e vou para um país, por exemplo, onde há predominância de negros, você vai sofrer um certo assédio, né? Assédio para que você seja assédio financeiro, no sentido de que você compre as coisas que eles têm para vender. Por quê? Você é tido como um estrangeiro, né? Eles veem você como uma pessoa potencialmente capaz de comprar. Desculpa, já está falhando aqui a voz. Então, os seus traços físicos, né, falam muito sobre você, né, nossos traços muitas vezes de latinos, né, então nós temos toda uma forma
como as pessoas nos veem lá fora. Aqui no país, por exemplo, falando um pouquinho da experiência que eu já tive de acolhimento de uma servidora aqui, ela tinha o costume de se vestir de oncinha, né? Aqui no Brasil, sim, né? Uma mulher vestida de oncinha, com um casaco de oncinha, ou então com uma blusa, não é nenhum problema. Mas se eu vou para um país onde as mulheres todas usam burcas, né? A religião de lá é predominantemente muçulmana, eu não posso ir de uma forma como eu me visto aqui no Brasil, porque você é considerada uma mulher da vida, né? Vou sofrer um preconceito. Então, tudo isso a gente tem que realmente se atentar. Quem sou eu? Quem é o outro? Desconstrução e reconstrução da personalidade. Isso tudo também já foi abordado pela doutora Marina Lima, né, na palestra dela. O quanto a gente carrega da nossa essência em cada uma das remoções, e o quanto a gente vai desconstruindo aos poucos a nossa personalidade, mas não que ela seja totalmente desconstruída. A gente tem que ter uma essência, guardar algo que é nosso, né? Enfim, você tem que ir carregando isso, e aos pouquinhos também você vai se reconstruindo partes, né, da sua personalidade. Por cada país que você passa, você adquire novos hábitos, novos costumes, e assim por diante. Nova chefia, novos colegas, os contratados locais, só nós. E agora? Bebida não é a solução. Você está se sentindo só, né? O seu ambiente se tornou mais restrito, os seus contatos sociais, né? O contato com brasileiros que você tem ficou bem mais restrito. Bebida não é a solução. A gente sabe, né? De uma intoxicação aguda, de repente para um uso abusivo, dependência química. Também já acolhemos muitos servidores aqui com relação à questão de dependência química, né? E aí deixa de ser uma pessoa com uma postura, né, de representante do país lá fora. Enfim, bebida não é a solução. Roda da Vida. Roda da Vida é um dos formulários que a gente vai preencher aqui com vocês nesse programa de orientação psicológica, né? Vai ter um momento, em um dos encontros, em que eu vou sentar com vocês e compartilhar com vocês esse formulário, onde a gente tem as áreas da nossa vida, desse círculo, né? Esse círculo está fatiado, então, com cada uma das áreas da nossa vida, como se fosse uma pizza, né? Onde cada fatia dessa representa um pouquinho da nossa vida. E a nossa vida pode estar numa escala de 0 a 10, totalmente preenchida, né? Se eu estou com o meu relacionamento familiar aqui no Brasil totalmente preenchido, porque a minha família é daqui, eu vou pintar essa fatia da pizza até o último número, né? Até o 10. Se o meu lazer aqui no Brasil é um pouco mais restrito, porque eu não tenho talvez tantas condições financeiras para estar saindo, me divertindo, vou pintar essa fatia da pizza até somente o ponto intermediário, ou menos que a metade, até o 5, ou menos que 5, né, que representam quanto eu tenho me divertido, quanto eu tenho dado tempo ao lazer na minha vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como a gente vai estar preenchendo esse formulário, para vocês visualizarem que a gente vai estar preenchendo o antes e o depois. Então, aqui no Brasil, né, como que pode ser que esteja, por exemplo, o seu relacionamento familiar, pode ser que você esteja colorindo até o 10 essa fatia da sua vida. O seu lazer, talvez você esteja se divertindo pela metade, né, até o 6. A sua vida financeira aqui, ganhando no Brasil, pode ser que não esteja muito bem, muito boa. Por quê? Porque você está ganhando em real, assim como a sua vida profissional.
e a sua vida intelectual, né? Mas a sua vida emocional aqui no Brasil pode ser que esteja muito bem. Por quê? Porque você aqui está perto dos seus familiares, perto dos seus amigos, né? Assim como a sua vida espiritual. Talvez você já tenha o costume de frequentar algum lugar aqui para ter prática espiritual. Então, você pode estar bem preenchido, né? Atividade física também, talvez você já tenha o costume aqui de fazer um esporte, uma atividade física. Aqui talvez você esteja com uma namorada. Então, você pode estar bem preenchido em algumas áreas de sua vida, aqui no Brasil. E o que vai acontecer com essa roda da vida quando você vai para fora? Ela vai rodar, né? Ela vai modificar. O que ficou de um desenho de uma forma aqui no Brasil, quando você for para o posto lá fora, vou voltar aqui, pode ser que você vá ter uma roda da vida preenchida de uma forma totalmente diferente. Então, o seu relacionamento familiar pode ficar bem mais restrito, os seus relacionamentos sociais bem mais restritos, talvez você não esteja levando namorada, né? Atividade física, até você se adaptar à temperatura, ao local que você esteja. Então, a procurar uma academia no local onde você está indo, então pode ser que reduza a sua saúde física, né? A sua condição física, espiritual também, até que você encontre um novo lugar para exercitar o seu lado espiritual, né? Emocional. Em compensação, de repente, o seu intelectual pode estar bem preenchido, o seu lado profissional também. Então, olha como a roda da vida, ela ganha outra imagem, né? Vou estar preenchendo junto com vocês. Pode ser que você viaje bastante. Então, ela roda, né? O que estava bem preenchido morando aqui no Brasil, quando você vai para fora, são outras áreas da sua vida que passam a ser bem preenchidas, né? Então, esse é um formulário que a gente vai estar abordando aqui num dos momentos do nosso programa de orientação psicológica. Especificamente sobre essa área aqui, que é a vida profissional, essa fatia aqui, especificamente falando sobre ela, né, sobre a área profissional, segundo a abordagem de qualidade de vida no trabalho, onde vários autores pontuam, dentre eles Mário César Ferreira, quase tudo vai mudar na sua qualidade de vida no trabalho. Então, só isso já vai gerar um impacto grande na sua vida. E a gente tem que estar atento aos riscos psicossociais que isso pode causar. Diversos autores já elencaram quais são os pilares para que você tenha uma qualidade de vida no trabalho. As condições de trabalho, elas são importantes, a organização do trabalho é importante, os relacionamentos socioprofissionais, o reconhecimento e crescimento profissional, o elo trabalho e vida social. Isso aqui são pilares para que você tenha qualidade de vida no trabalho. E quando um desses pilares não está ok, a sua qualidade de vida ela está prejudicada, né? Quando você, por exemplo, não tem os equipamentos certos para que você exerça o seu trabalho, quando você sofre sobrecarga de trabalho, quando as suas relações com as chefias, com os colegas não são legais, isso também vai ter um impacto na sua qualidade de vida, no trabalho. Quando você não se sente reconhecido ou não vislumbra a possibilidade de crescimento profissional, tudo vai gerar um impacto. E quando você não vê um significado do seu trabalho para a sua vida, né? Isso também te faz ter uma visão negativa com relação à qualidade de vida no trabalho. Então, somente sobre essa área aqui, a gente já sabe que o impacto por uma mudança vai ser muito grande. De juros é um teórico, né, também sobre saúde e sofrimento no trabalho.
E ele fala muito sobre a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. A gente sabe que o trabalho prescrito de um oficial de chancelaria, um assistente, né, é trabalhar com administração, com contabilidade, com consular, enfim, com cultural, que seja. Mas que o trabalho real é aprender a lidar com locais, capacidade de gerenciar pessoas, trabalhar no dia 31 de dezembro, caso você esteja na contabilidade, para fechamento de contas, onde você vai ter uma sobrecarga de trabalho. É saber trabalhar quando você está na atividade consular, é você ter uma força emocional para lidar com situações difíceis dos brasileiros em outros países, tudo isso gerando um custo emocional muito grande. Então, tem toda uma dificuldade atrelada ao trabalho real, que não está descrita no trabalho prescrito. E que tudo isso você tem que levar em conta quando você está sendo removido. Então, o que acontece? Um dos tópicos que a gente vai abordar quando vocês estiverem aqui no nosso programa de orientação psicológica vou adiantar um pouquinho aqui. Preenchimento dessa escala fatorial de ajustamento emocional e neuroticismo. Por quê? A gente sabe que quanto mais ajustado você estiver, menor a possibilidade desses impactos com relação à qualidade de vida do trabalho, deles causarem realmente um adoecimento psicoemocional. Né? Então, levando em conta o que é um ajustamento da sua emoção, um ajustamento psicoemocional, a gente vai ler aqui um pouquinho o PowerPoint sobre o que é considerado saúde mental para as pessoas, segundo esse questionário, né, de ajustamento psicoemocional e neuroticismo. Pessoas mentalmente saudáveis sabem que ninguém é perfeito, reconhecem seus limites e sabem que não se pode ser tudo para todos. Vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Enfrentam os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio. Procuram ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A ideia é olhar para a saúde como um recurso para a vida e não como um objetivo de viver. Me previno, cuido da minha saúde para viver bem. Então, isso é um conceito, né? São alguns tópicos do que uma pessoa com saúde mental, algumas características, né? Que uma pessoa com saúde mental geralmente apresenta. Então, quando a gente preencher aquele questionário de ajustamento emocional e neuroticismo, a gente vai saber se você tem alguns desses pontos, né? Desses pontos fortes da sua saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental envolve um bem-estar biopsicossocial e espiritual. E não é apenas a ausência de doenças, mas é a presença de uma capacidade de usar suas próprias habilidades, de se recuperar do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. Então, para você ter saúde mental, você tem que ter uma série de habilidades para você dar conta das dificuldades do dia a dia. E tudo isso a gente vai observar se você tem ou não tem quando você preencher o nosso questionário de ajustamento emocional e de neuroticismo, né? Então, se você não tem saúde mental, pode ser que você esteja caindo, né, em um dos transtornos psicoemocionais,
psicológicos, que é a depressão. Então, vale a pena a gente ficar atento aos sinais de depressão, né? Para a gente entender um pouquinho. Aquele questionário também vai apontar se você tem algum nível de depressão, para que você esteja já de antemão sabendo as suas vulnerabilidades. A nossa autoestima é a imagem que a gente tem valorativa da pessoa que nós somos, né? Quando a pessoa está em depressão, ela tem uma série de adjetivos pejorativos com relação a ela mesma, com relação a si mesma, né? Autodepreciação, autoacusação, sentimento de inferioridade, de incompetência, culpa, rejeição, fraqueza, fragilidade, enfim, sentimentos de menos-valia, né? É o que a pessoa mais carrega em si. E, a depender da personalidade da pessoa, ela vai usar um mecanismo de defesa para ela não cair em depressão e que vai estar agindo de forma diferente, esse mecanismo de defesa de pessoa para pessoa. Pessoas que são mais irritadas e agressivas, muitas vezes elas podem ter traços de irritabilidade e agressividade quando estão depressivas, né? Em alguns momentos ela vai manifestar até mesmo uma superioridade ostensiva, que é tipicamente defensiva, com dificuldades gritantes em lidar com frustrações, né? O que acontece com essas pessoas? Tudo passa a irritar essas pessoas, né? Enfrentar filas, ter de esperar, lidar com palavras dirigidas a ela. São pessoas que manifestam a sensação de estarem sendo agredidas de alguma forma, então elas revidam com agressividade, mas na verdade tudo isso por trás já está expressando sinais de depressão. E pessoas que já são introvertidas, pessoas que são introvertidas, que são retraídas, quando elas caem em depressão, elas vão expressar mais retraimento ainda, mais quietude, mutismo, mais isolamento, elas vão ter dificuldade de expor os seus sentimentos, né? E muitas vezes vão somatizar esses sinais de depressão. Então, olha como a depressão ela pode se manifestar de forma diferente para cada um, né? Para cada tipo de pessoa. A pessoa que tem a personalidade mais ansiosa, a depressão, a baixa autoestima, ela vai geralmente tender a pesar com relação à opinião dos outros sobre ela. Tudo vai parecer com que as pessoas sejam inimigos em potencial, capazes de depreciar, de julgar e de avaliar a pessoa. Então, ela vai sofrer com mais ansiedade. Ela está em depressão, muitas vezes a gente fala daquela depressão mista, né? Misto de depressão com ansiedade. Por quê? Porque a pessoa já tem uma personalidade ansiosa e quando ela está deprimida, ela vai manifestar mais ainda dessa ansiedade com relação às outras pessoas, à opinião dos outros. E em casos mais graves, né, as pessoas que têm tendência a serem psicóticas, elas vão a baixa autoestima e a depressão vai se manifestar em forma de delírio, né? Agora, independente da personalidade da pessoa, existem alguns pontos comuns, alguns sinais comuns com relação à depressão, que é a alteração do sono, da alimentação, a incapacidade de sentir prazer, a perda da vontade, que é a avolição, o desânimo, a apatia, a fadiga fácil, a irritação, a desesperança, né? As dificuldades de concentração e lentificação dos movimentos. Tudo isso é o que vai realmente caracterizar o que é depressão, que é um transtorno de humor, né? Justamente isso, que vai acarretar a redução de energia da pessoa, da vontade de viver, do sentido de capacidade de sentir prazer, a apatia. Tudo isso vai caracterizar o que realmente é depressão.
E aí, vou passar rápido sobre aqui, né, sobre os tipos de depressão, que isso aqui é mais uma parte médica mesmo. A classificação internacional de doenças, os médicos, né, eles vão dar um CID do que é um episódio leve, moderado ou grave de depressão. Isso aqui é só para a gente saber, realmente, assim, para constar, né, de que existe depressão leve, moderada e grave. E aí, em casos mais graves, a gente fala do risco de suicídio. O quanto é importante a gente pontuar aqui que você pode ajudar uma pessoa que estiver manifestando risco de suicídio, um colega de trabalho que esteja ao seu lado, estiver manifestando esses sinais. O quanto é importante você se demonstrar interessado pelo que ele fala, incentive-o a procurar ajuda de um profissional de saúde mental, ofereça para acompanhá-lo na consulta. Se ele estiver em perigo imediato, não deixe ele sozinho, né? Telefone ou procure um serviço de emergência. Se você convive com ele, assegure-se que ele não tem meios para provocar a própria morte. Mas isso apenas se você convive com ele, você retira esses meios, né? Se não, continue ali com ele para que ele não faça nada, até que ele esteja realmente sendo acompanhado por um profissional. E o que não fazer? Não condene, não julgue, não banalize, não dê sermão, não compare, não fale que isso vai passar, não dê frases de incentivo do tipo levante a cabeça, deixa disso, a vida é boa, não diga que é frescura, enfim, tudo isso piora para a pessoa que está com risco de suicídio. Isso aqui a gente fala muito na época do Setembro Amarelo, né? Vão ter outras palestras em que a gente vai poder abordar isso aqui de uma forma mais profunda. Hoje a gente está só passando, simplesmente para não deixar de pontuar, né? Que é importante falar sobre esse tópico. Ansiedade. Ansiedade também vai ser um dos temas, um dos fatores que a gente vai observar aqui na escala de ajustamento emocional e neuroticismo. Se você tem algum grau de ansiedade. Ansiedade, de uma forma resumida, é uma preocupação excessiva ou constante com algo negativo que vai acontecer, né? Então, é você ficar realmente com a sua mente no futuro, preocupado com o futuro, e não consegue se concentrar com aqui e agora. Existem diversos tipos de ansiedade, também vou tentar passar de uma forma mais rápida por isso aqui, porque é muito conteúdo teórico, né? E é o médico que vai estar realmente diagnosticando se você teve uma reação aguda ao estresse, se você teve um transtorno de adaptação, né? Provavelmente as pessoas que estão em situação de remoção, elas passam sim pelo transtorno de adaptação. Você tem um estresse pós-traumático, ou uma ansiedade generalizada, né? Ou um transtorno de pânico, que é quando você começa a ter sintomas de taquicardia, sudorese, transtorno misto, depressivo, ansioso, quando você tem fobias específicas, fobia social, enfim, são vários os tipos de ansiedade. Isso tudo é uma questão mais de diagnóstico, mas eu estou pontuando aqui só para dizer que realmente em um dos nossos encontros, que a gente vai preencher a escala fatorial de ajustamento emocional e neuroticismo, de que você vai sair, então, com um feedback de que se você tem uma tendência a ser depressivo, ansioso, enfim, tudo isso, desculpa, não para te impedir de fazer a sua remoção ou omissão, mas simplesmente para te dar um feedback. E aí, no nosso último encontro, a gente vai falar, sim, sobre a importância de procurar um psiquiatra, caso seja necessário, né? Para que você saia daqui já com a medicação controlada, né? Casos mais graves, ele vai dizer se é necessária a internação. Isso aqui eu vou passar só de relance também com vocês. Por quê? Porque isso tudo
caso seja preciso, né? E também tudo é o médico que vai dar um feedback mais com relação à medicação ou internação, né? Isso tudo aqui é muito em casos mais graves, né? Então, é importante saber que os remédios psiquiátricos aliviam sintomas, e aí você permite com que você tenha uma ação terapêutica, né? Mas os remédios não curam. Quando uma consulta é necessária, quando você tem tentativa de suicídio, né? Comportamentos ou ideações suicidas, quando você tem um risco para a sua saúde, distúrbios alimentares, automutilação, risco para a vida ou integridade física de outros, problemas psíquicos afetando significativamente a vida do paciente, quando a pessoa se mostra ou se declara incapaz de suportar o sofrimento, quando a pessoa fica presa num círculo vicioso que alimenta a doença, carência de sono, abuso de substâncias químicas, ansiedade, enfim. Vários são os motivos. Isso aqui são apenas alguns exemplos, né, de por que uma consulta ao psiquiatra é necessária. Internação também, que é uma condição somente que o psiquiatra que vai atentar para isso, né? É quando você precisa acertar a medicação, observar, estar num ambiente mais seguro, né? Estabelecer uma nova rotina. E que tudo isso vai ter um impacto na sua rede externa, né? Todos os seus parentes, familiares, enfim, vai precisar de realmente de uma intervenção social para dar conta da internação de uma pessoa, né? E como se prevenir? Isso aqui sim a gente aborda no nosso programa de orientação psicológica, né? Que o autocuidado ele é fundamental, né? Que é importante você já sair sim com um vínculo terapêutico daqui, com uma profissional com que você já se identifica com ela, com a técnica que ela utiliza, com quem você já tem um engajamento, né? Uma assiduidade na sua psicoterapia. De que é importante você estar fazendo exercício físico, né? A gente sabe que os neurotransmissores, principalmente a endorfina, libera uma sensação de bem-estar, né? Você está sempre fazendo atividades que diminuam o seu estresse também, evitando o isolamento. Então, tudo isso no último dia, né, a gente vai falar um pouquinho como prevenir, já dando um feedback do questionário de neuroticismo, né? A gente também fala no último dia como se prevenir e quais são os seus recursos, né? Se você já tem um histórico de reação e recuperação em situações anteriores, como lidou com mudanças no passado, se você buscou ajuda, de que tipo, se já teve algum diagnóstico psiquiátrico, qual o efeito de tratamentos anteriores. Então, quais são os seus recursos pessoais, né? Os seus recursos individuais para lidar com ansiedade, com depressão. Todos nós temos pontos fortes, né? Em que nós nos baseamos para lidar com as nossas dificuldades da vida. Tem problemas no momento? Como está reagindo ao problema atual? A pessoa mantém seus vínculos sociais, sua rotina e eficiência, né? Ou se tudo isso está alterado? Busca novos grupos e atividades? Tem planos para o futuro? Pede ajuda? Então, tudo isso a gente trabalha um pouquinho, né? Que é uma questão de habilidade social que o indivíduo tem que desenvolver para que você esteja dando conta das dificuldades da vida. Pessoal, então, estou chegando ao fim da nossa apresentação, né? Falei bastante mesmo. Vou deixar aí um momento para tirar dúvidas, mas já de antemão gostaria de apresentar a Divisão de Saúde e Segurança do Servidor para que vocês saibam que a gente oferece auxílio psicológico para vocês, para vocês que estão lá fora. É só mandar um e-mail, vou deixar meu e-mail aqui, meu contato, né, para vocês. Se sintam acolhidos, sim, quando vocês estiverem lá fora, podem procurar o nosso auxílio psicológico. A gente tem assistência social, a divisão realiza perícias e juntas médicas, práticas integrativas,
temos eventos de promoção de saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida no trabalho, né? Então, estamos sempre divulgando as nossas ações no portal Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e também na Bola do Dia. Então, fiquem atentos, né? Participem, vejam, isso tudo ajuda vocês a se sentirem mais acolhidos, estejam procurando realmente a nossa divisão, e eu vou deixar aí o meu e-mail e o meu contato, né? Tanto para quem já quiser fazer inscrição para o nosso programa de orientação psicológica para remoção ou omissão. Nós temos 15 vagas. É só mandar um e-mail para mim, juliana.frois@itamaraty.gov.br, para que você participe desses 4 encontros de maneira individual, onde de forma personalizada a gente vai estar trabalhando cada um desses tópicos que eu comentei aqui hoje com vocês, fazendo checklist, preenchendo o formulário da vida, da roda da vida, vou estar preenchendo o questionário de ajustamento emocional, conversando um pouquinho sobre as suas ansiedades, as suas depressões e os seus recursos, né? O que você tem como pontos fortes para lidar com toda essa dificuldade que é no período de remoção ou omissão no exterior. Então, esse é o programa. Estejam passando o e-mail aí, quem quiser participar, juliana.frois@itamaraty.gov.br. E eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Estejam participando realmente. Vou deixar aí um momento para vocês tirarem dúvidas, né, sugestões, participações. Obrigada pela atenção de todos, tá bom? Um abraço.